propriedades da turbina eólica, aerogerador. A primeira propriedade que veremos é a potência do aerogerador. Vamos ver como a energia que o vento carrega pode ser extraída como energia elétrica útil. Vamos primeiro calcular a energia do vento, ou mais precisamente a potência do vento. No ensino médio de física aprendemos a calcular a energia cinética de um objeto em movimento como sendo igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Mas qual é a massa de vento? O vento é um fluido em movimento, por isso é difícil de colocá-lo em uma balança para determinar seu peso. Mas podemos medir ou estimar sua massa, ela é o volume de ar com densidade, U, que atravessa um círculo de área A em 1 segundo, ao nível do mar, e a 15 graus Celsius. O ar tem uma densidade de cerca de 1,225 kg por metro cúbico. De modo que esta massa é igual a RO vezes a área vezes a velocidade por segundo. Note que uma vez que estamos medindo massa por segundo, não estamos medindo energia, mas sim potência, que nós sabemos, é energia por unidade de tempo. Portanto, a potência do ar, P, pode ser medida substituindo a massa por segundo em nossa equação de energia cinética. O gráfico ilustra para um dado raio da turbina que a potência do vento aumenta com o cubo de sua velocidade. Pelo gráfico, a potência do vento que sopra a cerca de 25 metros por segundo é de quase 10 kW, enquanto o vento que sopra a 50 metros por segundo é quase 80 kW, 8 vezes mais potente. Para os nossos propósitos, o importante é a visão qualitativa de que a potência do vento aumenta como o cubo de sua velocidade. Lembre-se agora deste gráfico. Especificamente, ele mostra o número de horas que o vento sopra a uma certa velocidade durante as 8.760 horas do ano. Por exemplo, nesta distribuição, vemos que o vento sopra a 8 metros por segundo, por cerca de 800 horas por ano. Agora, como isso influi na potência? Como a variabilidade da velocidade do vento se traduz em energia eólica? A curva vermelha mostra de novo a distribuição das velocidades do vento ao longo do 8.760 horas de um ano, e a curva azul mostra a produção de energia em megawatts-hora, a partir de um aerogerador típico em um dado ano. Note que a velocidade média do vento durante o ano é de cerca de 7 metros por segundo. A quantidade de energia dos ventos em 7 metros por segundo ou menos é apenas cerca de 10% da energia total do aerogerador, pois a área sob a curva azul representa 100% desta energia. Isso significa que 90% da energia do aerogerador ocorre com o vento em velocidades acima da média de 7 metros por segundo. Observa-se ainda que 25% da produção de energia ocorre quando a velocidade do vento é maior que 15 metros por segundo. Mas essas velocidades do vento ocorrem raramente durante o ano, talvez apenas 5% do tempo. A visão crítica aqui é que a velocidade média do vento é menos importante do que as velocidades mais altas, que são maior que a média, inclusive aquelas acima de 15 metros por segundo, que só ocorrem com 5% de frequência. Ao escolher um site para um parque eólico, os ventos de alta velocidade são criticamente importantes. Este resultado confirma que grande parte da potência vem de altas velocidades do vento, uma vez que a potência aumenta com o cubo de velocidade. A intermitência do vento é um desafio comum na geração de energia eólica. Refere-se à variabilidade e imprevisibilidade do vento ao longo do tempo, o que resulta em flutuações na produção de energia das turbinas eólicas. Essa intermitência pode ter um impacto significativo na estabilidade e confiabilidade da geração de energia eólica. A potência de geração elétrica de um aerogerador varia com a altura. De 50 a 200 metros, as torres atingem, em média, potências de 100 kW a 3 MW, respectivamente. Veja a evolução da altura e da potência dos aerogeradores ao longo dos anos.
Como vimos, a velocidade do vento determina em grande parte a quantidade de eletricidade gerada por um aerogerador. A rotação mais rápida se traduz em mais energia mecânica e mais energia elétrica do gerador. A relação entre velocidade do vento e potência para um aerogerador típica de 1 MW nominal é mostrada na figura. A potência nominal ou potência máxima sempre se refere à velocidade nominal do vento. Os aerogeradores são projetados para operar dentro de uma faixa específica de velocidades do vento. Os limites da faixa são conhecidos como velocidade de ativação e velocidade de corte. A velocidade de ativação é o ponto em que o aerogerador é capaz de gerar energia. Como vimos, entre a velocidade de ativação e a velocidade nominal, onde a potência máxima é atingida, a potência de saída aumentará ao cubo com a velocidade do vento. Essa relação cúbica é o que torna a velocidade do vento um fator tão importante para a energia eólica. Entretanto, essa dependência cúbica é cortada na velocidade nominal. Isso é mostrado pela parte horizontal da curva, de modo que a dependência cúbica ocorre durante as velocidades abaixo de um certo valor, digamos, 15 metros por segundo, 54 km por hora. A velocidade de corte é o ponto em que a turbina deve ser desligada para evitar danos ao equipamento. As velocidades de ativação e desativação estão relacionadas ao projeto e ao tamanho do aerogerador, e são decididas antes da construção. Fator de capacidade. Como vimos, o fator de capacidade de um aerogerador descreve quanta energia elétrica um aerogerador pode gerar com recursos eólicos ideais. Já sabemos que o fator de capacidade é definido como a razão da potência de saída real do aerogerador e sua potência nominal, sendo esta última a potência máxima de saída em condições ideais. Por exemplo, um aerogerador de 2,5 MW significa que, sob condições ideais de vento, ele é capaz de produzir 2,5 MW de energia elétrica. Os fatores de capacidade típicos são de 26% a 52% para turbinas terrestres, com uma média de cerca de 42%. As razões para baixos fatores de capacidades incluem baixas velocidades de vento com pouca energia, desligamentos devido a altas velocidades do vento, tempo de inatividade para manutenção e desgaste de equipamentos. Além disso, ventos mais velozes que os da velocidade de corte superior excedem os limites de projeto, momento em que as pás começam a apontar para o vento, para reduzir sua área de superfície em contato com o vento. Em alguns casos, embora não seja comum, as pás podem até ser travadas para enfrentar fortes rajadas. As velocidades de corte dependem do projeto da turbina, mas geralmente são de cerca de 21 metros por segundo. Os aerogeradores são cuidadosamente controlados para garantir a máxima potência de saída. A operação incorreta pode reduzir muito sua potência, reduzindo o fator de capacidade. O diagrama ilustra como a potência diminui rapidamente se as velocidades do rotor não forem ajustadas adequadamente para várias velocidades do vento. Agora vamos falar de eficiência. O limite de Bates é a eficiência máxima teórica de um aerogerador, conjecturada pelo físico alemão Albert Bates em 1919. Bates concluiu que esse valor é de 59,3%, o que significa que no máximo apenas 59,3% da energia cinética do vento pode ser usada para girar a turbina e gerar eletricidade. Então a potência máxima de saída será 0,593 da potência de entrada do vento. A eficiência geral de uma turbina eólica, que inclui vários fatores, além da conversão de energia eólica em energia elétrica, pode variar, dependendo de diferentes elementos de projeto, condições ambientais e avanços tecnológicos. A eficiência geral engloba não apenas a conversão de energia cinética eólica em eletricidade, mas também perdas relacionadas a componentes mecânicos e outros componentes do sistema.
Geralmente, a eficiência global de uma turbina eólica comercial moderna pode ser em torno de 30% a 40%. Isso leva em conta fatores como perdas mecânicas na caixa de engrenagens e gerador, perdas elétricas na eletrônica de potência e outras. É importante notar que essa eficiência pode variar com base no projeto da turbina, nas condições de vento específicas do local, nas práticas de manutenção e nas melhorias na tecnologia ao longo do tempo. Novos projetos de turbinas e avanços em materiais e sistemas de controle têm o potencial de melhorar a eficiência geral. Razão de velocidade de ponta. Se um aerogerador gira muito lentamente, a energia eólica é perdida entre as pás. Mas se girar muito rápido, as pás do rotor podem criar turbulência no ar, e se a próxima lâmina chegar muito rapidamente, ela atingirá esse ar turbulento. Então, às vezes é realmente melhor desacelerar suas lâminas. Nos aerogeradores convencionais, as pás giram um eixo que é conectado por meio de uma caixa de engrenagens ao gerador. A caixa de engrenagens converte a velocidade de rotação das pás, que giram entre 5 e 20 rotações por minuto, para uma turbina de 1 MW, em 1.800 rotações por minuto, que o gerador precisa para gerar eletricidade. Um parâmetro chamado razão de velocidade de ponta TSR, Tip Speed Ratio, é importante para a operação eficiente de turbinas eólicas. A TSR é calculada como a velocidade da ponta da pá dividida pela velocidade do vento. Conhecer a TSR irá ajudar a maximizar a potência e a eficiência do aerogerador. A teoria e a experiência indicam que, para a potência máxima, a TSR para um rotor de 3 pás está entre 6 e 8. Como exemplo, considere uma turbina de 3 pás, com um rotor de 100 metros, girando a 12 rotações por minuto, 0,2 rotações por segundo, e com velocidade do vento de 9 metros por segundo. A velocidade da ponta é então facilmente calculada como 63 metros por segundo. A relação entre a velocidade da ponta e a velocidade do vento, neste exemplo, é de 7,0 no ponto ideal para a potência máxima da turbina. TSR igual a 63 sobre 9 é igual a 7. Ângulos e forças. As pás do aerogerador são conectadas a um cubo central, hub. Este conjunto de lâminas juntamente com o cubo é chamado de rotor. As turbinas eólicas modernas são projetadas com pás aerodinâmicas, para maximizar a eficiência do fluxo de ar e minimizar as resistências desnecessárias. Isso permite que as pás da turbina continuem a capturar a energia do vento de forma eficiente, mesmo com variações nas velocidades do vento. Uma pergunta razoável a ser feita é por que os aerogeradores têm apenas 3 pás? Mais de 3 pás não pegariam mais vento? Bem, uma série de considerações de design devem ser levadas em conta. Primeiro, como mostra o gráfico, usar mais de 3 pás tem pouco efeito sobre a eficiência do aerogerador. A curva verde é para 3 lâminas, que é muito mais eficiente do que 1 ou 2 lâminas, mas igual em eficiência a 4 ou 5 lâminas. Em segundo lugar, mais lâminas significam maiores custos de material e fabricação e mais manutenção. Além disso, várias lâminas devem ser mais finas, resultando em uma perda de rigidez e eficiência aerodinâmica. Várias lâminas aumentam a pressão de inclinação em toda a estrutura da turbina. Em terceiro lugar, a maior pressão dos ventos, na única lâmina superior, é simetricamente contrabalanceada pela pressão mais baixa nas 2 lâminas inferiores. Finalmente, 3 lâminas equilibram bem a carga dinâmica do vento no rotor. Por todas estas razões, 3 lâminas tornaram-se o padrão. Em relação ao projeto das pás de aerogeradores, elas são semelhantes às asas de aeronaves. A pá do aerogerador é um aerofólio, assim como a asa de um avião, mas em vez de levantar uma aeronave,
quando o vento flui através e passa por uma pá do aerogerador, a diferença na pressão em ambos os lados da pá produz uma força de elevação, fazendo com que o rotor gire e corte o vento. A pá de um aerogerador pode ser considerada como uma asa rotativa, mas as forças atuantes são diferentes devido à rotação. Há 4 tipos de forças aerodinâmicas que atuam nas pás: a força de arrasto, sustentação, centrífuga e gravitacional. As forças de arrasto são causadas pelo ar que atinge a superfície da pá voltada para o vento. A componente importante da força de arrasto atua na direção paralela ao eixo principal do rotor. Quando o vento passa pela pá, a diferença de pressão entre a frente e a traseira da pá causa forças de elevação ou sustentação que atuam na direção tangencial, em constante mudança à medida que o rotor gira. As forças centrífugas tracionam a pá na direção longitudinal do eixo da turbina. A força centrífuga nas pás aumenta com o quadrado da velocidade de rotação, o que torna esta estrutura sensível ao excesso de velocidade. As forças gravitacionais que atuam em qualquer parte da pá variam com a densidade de massa, tamanho e forma da pá. As forças gravitacionais estão sempre voltadas para o centro da Terra. Portanto, as forças gravitacionais têm um efeito variável na pá à medida que o rotor gira. A tensão máxima causada pelas forças de arrasto, sustentação, centrífuga e gravitacional concentra-se na junção entre a pá e o cubo. Portanto, a correta instalação e manutenção das juntas entre a raiz das pás e o cubo são fundamentais para a operação segura dos aerogeradores. O ângulo formado entre a linha da corda e a direção do vento é denominado de ângulo de ataque alfa. Já o ângulo formado entre a linha da corda e a linha do plano de rotação é denominado ângulo de passo, pitch beta. O ângulo de ataque tem grande influência nas formas aerodinâmicas aplicadas na pá. Por meio do ajuste de alfa pode-se, portanto, controlar a potência capturada pelo rotor. Tal ajuste, porém, é realizado de forma indireta a partir da variação de beta. O ângulo de ataque ideal de uma turbina eólica fica na faixa de 25 a 35 graus. O pitch incorreto reduz a potência e aumenta o desgaste nos componentes da turbina. Quando a pá está no pitch máximo, o ângulo de ataque está alinhado com o vento, e não haverá força de sustentação. A partir do controle do ângulo de pitch beta feito por motores, pode-se regular a potência aerodinâmica extraída do vento, evitando-se que o gerador exceda sua potência nominal, e possíveis danos mecânicos a toda a planta eólica. O yaw dos aerogeradores é o componente responsável pela orientação do rotor em direção ao vento, e é controlado por sensores de vento ligados a um motor no topo da torre da turbina. As pás são inclinadas ou giradas para otimizar a razão de velocidade da ponta, TSR, para a potência máxima de saída. Os rotores são permanentemente inclinados um pouco para cima, para evitar que a flexão das pás atinjam a torre em ventos de alta velocidade. Veja nesta animação as partes mencionadas.